Olha, eu quero começar o dia aqui exaltando o fato de que finalmente temos um governo que realmente trabalha no Brasil. Eu vou ler já já qual foi a agenda do Lula hoje. E aí você compara com a agenda do Bolsonaro nos últimos 60 dias ou até nos outros anos de governo. Vamos lembrar, saíram pesquisas mostrando que o Bolsonaro trabalhou em média menos de 4 horas por dia enquanto ele foi presidente. E olha que essas pesquisas eram antes dele passar 2 meses sem nada na agenda dele, porque nos últimos 2 meses, somando tudo, o Bolsonaro não trabalhou nem 6 horas no total, não é assim 6 horas por dia, não, no total. Nos últimos 20 dias não tinha nada na agenda dele. Aí você vê o Lula, a diferença é gritante. E a casa começou a cair já pro Bolsonaro. Eu falei, olha, já em janeiro vai ter muita gente pedindo a prisão do Bolsonaro. Há grupos de juristas se organizando para pedir a prisão do Bolsonaro por obstrução de justiça. E já eu vou te explicar o motivo disso. É bem fundamentado, viu? As discussões são bem fundamentadas para fazer um pedido bem embasado. Tem uma outra coisa, as investigações do Bolsonaro, são 56 investigações contra ele até o momento. Isso no âmbito criminal, viu? Não estou falando, são 16 no TSE. Essas aí não tem o que mudar. Mas tem 56 contra ele, investigações diferentes, e essas investigações, muitas delas, pelo menos 40, 45, devem ser enviadas diretamente para a primeira instância e distribuídas entre juízes aleatórios. Ou seja, teremos aí dezenas de juízes com o poder de mandar prender o Bolsonaro daqui a algumas semanas. Isso demora, viu? Calma. Thiago, fosse uma coisa automática. Ó, dia 1º de janeiro de 2023, meia-noite e 1, o sistema vai lá e fala, opa, perdeu o foro privilegiado, distribui tudo, já tem... Não, calma, demora. Mas serão redistribuídas nas próximas semanas. Então, ó, tic-tac, aquele tic-tac que foi o Bolsonaro que inventou para ficar ameaçando a esquerda, o tic-tac nunca fez tanto sentido, que agora é tic-tac mesmo. Cada segundo que passa é um segundo a menos até que essas investigações sejam redistribuídas e juízes de primeira instância tenham poder de apreender passaporte do Bolsonaro, de decretar sua prisão, de decretar busca e apreensão, de quebrar os sigilos dele telemáticos, telefônicos, bancários dele aí quebrando dele vai todo mundo que está junto com ele. Pois bem, enquanto isso, foi pedida já, o primeiro pedido de prisão do Bolsonaro foi feito. Eu não falei que tinha muita gente na fila para pedir a prisão do Bolsonaro? Pois bem, o primeiro pedido foi feito pelo PSOL ao Alexandre de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos. Chamava inquérito dos atos antidemocráticos e mudou para inquérito dos atos antidemocráticos e milícias digitais. Pois bem, o pedido está muito bem embasado, vai chegar ao Alexandre de Moraes ainda hoje, e aí veremos aí a decisão do Alexandre de Moraes. Eu vou falar, duvido que o Alexandre mande prender o Bolsonaro agora. Ele, Alexandre, um juiz de primeira instância, não duvido nada. Sendo distribuído, não duvido nada que tenha juiz que a primeira coisa, opa, chegou o processo, é o do Bolsonaro, decreta a prisão. Não tenho dúvidas de que vai ter alguns que vão pensar nisso. Ok, o Alexandre, acredito eu que vai esperar mais um tempo. Mas, primeiro, exaltar aqui a agenda do Lula. Olha essa agenda do Lula no primeiro dia útil do ano. Estamos falando 2 de janeiro, muita gente está de férias, muita gente não está trabalhando hoje, seja pelo motivo que for, mas o Lula tá. O Lula, vamos lá, Lula, 9h30 da manhã, reunião com o rei Felipe da Espanha. 10 da manhã, reunião com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. 10h30, reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. 11 horas, reunião com o presidente do Equador, Guilherme Lasso. 11h30, reunião com o presidente do Chile, Gabriel Boric. 12 horas, meio-dia, reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Olha, quase todos esses aí, exceto os da América do Sul, passaram um ano novo no Brasil só para acompanhar a posse do Lula, para você fazer um europeu. Sair lá da Europa, passar o ano novo, que é um dos feriados mais importantes, no Brasil, só para ver a aposta, porque eles realmente estavam afim de se encontrar com o Lula. Aí, vamos lá, aí meio-dia e meio, reunião com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aliás, excelente o presidente da Colômbia. 13 horas, reunião com a presidenta da República de Honduras, a Iris Xiomara Castro. Tá. Aí o Lula almoça, 14h30, 2h30 da tarde, reunião com o vice-presidente da China. 15 horas, reunião com o presidente de Angola. 3h30, presidente de Mali. 4 horas, da República Democrática do Timor-Leste. 4h30, com o vice-presidente de Cuba. E 5 da tarde, com o conselheiro dos ministros do Peru. O Peru teve um golpe de Estado midiático, bem nos moldes do golpe contra Dilma, contra o presidente lá. Ele tentou reverter o golpe, deu errado. Ele é quem acabou preso, a família dele
teve que fugir pro México, quer dizer, deu um problemão lá no Peru, mas um golpe nos moldes do golpe da Lava Jato. Agora não sabe o que vai acontecer com o Peru. Pois bem, essa é a situação, o Lula trabalhando o dia inteiro. Aí amanhã, logo de manhã, o Lula o primeiro evento público dele vai ser o funeral do Rei Pelé em Santos. E depois ele tem também a agenda cheia o dia inteiro, quer dizer, não para de trabalhar o Lula. E olha que o Lula, ontem, dia da posse, de manhã ele já estava preparando para a posse, até à noite ele estava discursando lá no Festival do Futuro, que é o show lá da posse. Então, é muito, muito trabalho. Enquanto isso, voltamos a falar aqui do Bolsonaro. O Bolsonaro, esse que nunca trabalhou, tá lá, a última foto que apareceu do Bolsonaro em Orlando, ele estava comendo num KFC em inglês. E ele estava lá comendo para mostrar que ele é humilde, né? Comendo lá, pagando em dólar pelo frango lá do KFC. Enquanto está numa mega de uma mansão, o cara que ficava hospedado em hotéis 6 estrelas, hotel com a diária era 80 mil, agora, nossa, que humilde. A tática e o gado cai como gado mesmo, cai fácil nessa. Tá, o PSOL pediu a prisão do Bolsonaro Alexandre de Moraes, alegando várias coisas. Eu vou mostrar aqui, vou ler para você, porque se eu mostrar é muita coisa para mostrar. Primeiro, a postura de atacar as instituições responsáveis pelo processo eleitoral, somada à completa ausência de uma declaração dirigida a seus apoiadores reconhecendo sua derrota no pleito, demonstram de maneira incontestável, ou seja, incontestável, não tem como você falar que não, que Jair Messias Bolsonaro está deliberadamente mantendo sua base radicalizada ativa, o que culminou em diversos atos criminosos e terroristas ao redor do Brasil, configurando uma verdadeira organização criminosa contra a democracia. Aí eu falo, tem como você falar que não? Falar, nossa, isso aí que a pessoa escrever é mentira. Não é verdade. E você acha que o Alexandre de Moraes acha que é mentira? Não, ele sabe que isso tudo é verdade. Inclusive ele já, sem citar o nome do Bolsonaro, ele é juiz, ele não cita nomes, não é porque o Bolsonaro era presidente, não, ele não cita nomes a não ser em decisões. Ele falava sobre essa organização. Aí o pessoal ainda continua. É preciso ressaltar, infelizmente, o histórico de disseminação de fake news com o intuito golpista do ex-presidente Bolsonaro. Ele, desde o início da sua presidência, vem arquitetando o atual cenário que vivemos. Aí, segue o PSOL. Ademais, o fato de Jair Messias Bolsonaro ter viajado aos Estados Unidos da América, ainda enquanto presidente da República, sem qualquer justificativa oficial, a fim de evitar estar no território brasileiro a partir do final do seu mandato, também se revela como um elemento que evidencia o periculum libertatis. Os advogados adoram usar termo em latim, juízes adoram ler termos em latim. É uma coisa assim no judiciário, não só no Brasil, viu? Isso acontece também na Espanha, em toda a América Latina, mas acontece bem mais no Brasil do que na Europa. Nossa, como esse pessoal adora usar termo em latim. Aí ele, posto-se consubstanciar em risco a aplicação da lei penal, devendo ao menos ter seu passaporte apreendido a fim de que não volte a fugir caso volte ao território brasileiro. O que diz ali, né, em termo em latim, com palavrinhas difíceis, não é que o Bolsonaro ele estava tentando fugir, ele estava tentando manter a sua liberdade saindo do país para não ser preso, porque ele sabia que ia perder o foro privilegiado. Essa parte, essa última argumentação do PSOL complementando, é o que vários advogados porque agora qualquer pessoa pode pedir a prisão do Bolsonaro. Você pode pedir se quiser, viu? É só saber como entrar que você pede. Tá, o que acontece é o seguinte, vários advogados estão se organizando para pedir a prisão do Bolsonaro por obstrução de justiça. Obstrução de justiça é quando você não deixa que a justiça tome o seu caminho legal. Isso pode ser destruindo provas, isso pode ser, por exemplo, você fugindo. Se você é uma testemunha importante, ou você é uma pessoa importante ali, você foge, você sabe que vai ser preso porque alguma coisa está acontecendo, você foge antes, está obstruindo a justiça. Só que no caso, o Bolsonaro não apenas fugiu, ele fugiu levando tudo que ele tem, ele obviamente destruiu provas, então o que estão tentando caracterizar é o seguinte, muitos juízes acreditam, a pessoa tem direito de fugir. Muitos juízes acreditam nisso, inclusive em pouquíssimos países do mundo é tipificado no Código Penal alguma alteração na pena a detentos que sejam presos e participem de um plano de fuga. Se não for um plano violento, provavelmente não tem, porque as pessoas têm direito a tentar a sua liberdade. Sabia disso? Pois bem, então o que estão tentando colocar ali é o seguinte, o Bolsonaro ao fugir,
sabendo que ele será preso, ele também obstrui a justiça, porque quando ele foge, ele leva o celular dele, ele leva computadores, ele obviamente levou documentos, e aí, mesmo se a justiça fizer uma operação de busca e apreensão, ele não está em casa, não vai achar as provas ali que achariam, ou seja, ele está obstruindo o andamento de investigações. O Bolsonaro também fugindo, isso aí talvez precise de algum tempo para que aconteça, ele obviamente não vai participar de depoimentos, não vai contribuir com investigação nenhuma. Antes, como presidente, ele não era obrigado. Agora, como um cidadão comum, ele é obrigado a contribuir com investigação, nem que seja para depor e falar, ó, permaneço calado. Tem gente que fala, permaneço calado, começa o depoimento, a pessoa acaba presa. Exatamente porque não se defendeu. No caso do Bolsonaro, não, porque ele está nos Estados Unidos. Só que tem um agravante. Ele fugiu com dinheiro público. Ele usou o avião presidencial. Uma coisa é se o Bolsonaro, ele chega dia 30 e ele fala assim, gente, estou embarcando aqui num voo que seja de empresário, num voo fretado com dinheiro dele ou do partido, num voo comercial de primeira classe econômica, não importa. E ele fala, gente, estou saindo do país aqui, e enquanto ele já não está mais no território brasileiro, ele falou, renunciei, a propósito. Eu renunciei antes, gente. Quando eu saí, eu já tinha renunciado, não abandonei o cargo. Ok, não. Ele pega dinheiro público para fugir. Tem gente perguntando, o avião continua lá? Não. Quando o Bolsonaro quando teve o cronograma da viagem, vai um avião antes. Depois foi o Bolsonaro, o avião deixou o Bolsonaro lá, e no dia 31 o avião voltou para o Brasil. Não está mais lá, o avião presidencial não é dele, o avião presidencial. O avião vai ficar à disposição do Lula. Então o Bolsonaro fugiu com dinheiro público. Então advogados estão se movimentando para tipificar direitinho e fazer uma peça bem feita, provavelmente com os termos em latim aí no meio, para convencer juízes a pedirem a prisão, a autorizarem a prisão do Bolsonaro. Primeiro, quem tem esse poder hoje é o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator de inquéritos em que o Bolsonaro já é oficialmente investigado. Veja bem, não estamos falando aqui de pedido de investigação, ele já é investigado. Thiago, o que os bolsonaristas falam, o STF não pode investigar e prender cidadãos comuns. Obviamente que pode. É óbvio que pode. É a coisa mais óbvia do mundo que o STF pode fazer isso. Se o STF investiga, no caso são relatores de investigação, que investigam o Ministério Público e a Polícia Federal, mas são relatores de investigação, conduzem investigações de pessoas com foro privilegiado. Mas se no meio da investigação tem gente que não tem foro privilegiado, não dá para metade da investigação estar aqui e metade ser enviada para a primeira instância para qualquer juiz. Não pode. Até porque vai ferir o foro privilegiado de quem está na investigação também. Então, é por isso que você vê muita investigação. A própria Lava Jato. Quantas vezes você não via ex-políticos, como o Cabral ou alguém aí, sendo preso ou sendo solto a mando do STF? Por quê? Porque chegava tudo na última instância, alguém recorria, chegava no STF e dava uma ordem de prisão ou de soltura. Era isso. Por quê? Porque na mesma investigação também tinha gente que tinha foro privilegiado. Ok, isso já aconteceu várias vezes. Inclusive, vamos lembrar quem julgou e prendeu lá o Zé Dirceu sem provas, inclusive com o ministro do STF admitindo que não tinha provas. Não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas eu o condeno porque a literatura jurídica me permite, ou seja, condeno porque eu posso. A Rosa Weber, a atual presidenta do STF, em 2012, 2 ou 3 meses depois de ser indicado ao STF pela Dilma. Esse era o nível, rasgar a lei para prender petista. STF. Então os bolsonaristas falam, mas novamente fake news deles. As investigações do Bolsonaro têm dezenas de pessoas com foro privilegiado envolvidas nelas. O Bolsonaro é o chefão da quadrilha, então segue no STF. O Alexandre tem esse poder, não acredito que vai fazer agora, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. E tem uma coisa, se ele decretar a prisão, nem ficaremos sabendo no mesmo dia. A prisão do Alan dos Santos, a gente ficou sabendo 20 dias depois. Começou um burburinho, Brasília começou um burburinho, fiz até um vídeo aqui, falei, gente, alguém graúdo vai ser preso. Alguém do gabinete do ódio, provavelmente, não sabemos quem. Aí passaram 4 ou 5 dias, foi anunciado que já tinha tido o pedido da prisão do Alan dos Santos, que estava nos Estados Unidos. Quer dizer, começou o burburinho porque vazou para alguém, ninguém sabia quem era. Nesse caso, olha só, pode ser decretada a prisão e a gente só vai saber daqui a um tempão. Ou quando a prisão for concretizada. Então, aguardemos. Muita calma. O fato é o seguinte, o Bolsonaro não vai voltar para o Brasil tão cedo e agora ele sabe que realmente o pedido, como ele achava que estavam preparando a prisão dele, o pedido de prisão está aí. Outra coisa, uma das últimas notícias do ano passado, como é bom falar que o governo Bolsonaro acabou no ano passado, né? Parece que até que faz um tempão. Uma das últimas notícias de 3 dias atrás, que era ano passado, dava conta o seguinte,
assessores do Bolsonaro, inclusive que viajaram com ele para a Flórida, eles acreditam que o Alexandre de Moraes vai decretar a prisão dele nos primeiros dias. Eles não têm fonte de nada. Eu vou falar, eu acredito que não, mas pode ser que sim. Às vezes o pessoal fala, Thiago, você é otimista demais. Às vezes eu não sou. Às vezes eu falo, gente, vai demorar, e acontece bem antes. A ver, espero eu que os assessores do Bolsonaro estejam certíssimos e que o Alexandre decrete a prisão do Bolsonaro ainda hoje, mas que seja hoje já, decrete a prisão e peça a extradição desse bandido, que quanto antes ele começar a pagar, espero que ele fique preso o resto da vida, é um dia a mais que ele fica preso. Peço aí a sua inscrição no Natal, inscrição no canal, e vamos seguir na luta contra esses malditos. Falou!